Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Júlio Verna, sou consultor de negócios e palestrante e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o que uma palestra pode trazer de benefícios para uma empresa, o que uma palestra pode trazer de produtividade para uma empresa. Vou discorrer um pouco sobre as minhas experiências e como eu vejo uma palestra contribuindo para o sucesso da empresa. Eu ajudo profissionais para eles destravarem, para eles melhorarem através das minhas palestras e eu tenho um processo que eu considero que é simples, mas é acessível a qualquer um para poder melhorar de vida e melhorar o autoconhecimento, a alta performance e a produtividade da empresa. E tudo isso através de palestras. Hoje eu estou aqui falando mais diretamente para os pequenos microempresários, para os gestores de recursos humanos, gestores de marketing, gestores de vendas e de eventos, e também falando para organizadores de eventos, que são as pessoas que mais são responsáveis ou pela capacitação interna, através das palestras, ou oferecendo isso para o mercado de uma forma geral, como vendas e marketing, oferecendo para clientes, oferecendo para parceiros de negócios. Então eu vou discorrer um pouco para falar um pouco sobre os benefícios que uma palestra traz para uma empresa. Eu considero que qualquer contratação de palestra, ela deve fazer parte de um programa de capacitação e treinamento da empresa, se for para o público interno, e para o público externo também entendendo como que eu posso engajar o público externo, capacitar o público externo, fazer com que o público externo seja mais atuante ou esteja muito mais perto da marca da empresa que está contratando. Então tem esses dois mundos que eu gosto de separar para entender. Se eu estou pensando numa palestra para o público interno da empresa, podem ser funcionários, terceirizados, representantes, ou o público externo, como clientes, fornecedores, parceiros de negócios, e aí a gente pode entender de fato esses dois mundos. Eu gosto de contar um pouco sobre o que as palestras trazem como benefício dentro da minha experiência como empresário, por ter trabalhado durante muitos anos em organizações e multinacionais. Como é que eu trago essa experiência para entender do movimento da palestra e o que a palestra traz de benefícios para uma empresa, para uma organização. E eu trago também a minha experiência em trabalhos humanitários e assistenciais e sociais, que eu também já faço isso há mais de 40 anos. Como é que eu trago essas experiências para o mundo dos negócios, né? Tanto a minha experiência empresarial quanto a minha experiência no mundo humanitário, também trazendo na transformação das pessoas para o mundo empresarial, organizacional. E eu me vejo como um grande exemplo dessa transformação. E o que eu faço isso com os meus clientes todos, nos projetos, nas palestras e nos projetos de consultoria e mentoria, que é ajudar as pessoas a eles se transformarem através das suas próprias experiências, das experiências vividas ou vivenciadas. Hoje a gente vê, principalmente pós-pandemia, as dificuldades que as empresas têm tido. E eu não consigo nem separar muito se são as micro, pequenas, médias, grandes ou megas empresas. O que eu tenho visto nos meus clientes e ouvido no mercado são as dificuldades que as pessoas têm em se readaptar. Tanto as pessoas que estão na empresa, querendo que a maioria da equipe volte a trabalhar presencialmente, ou aquelas pessoas que já estão em casa e não querem mais voltar porque já estão acostumadas com todo o seu processo interno, trabalhando em casa. Então esta está sendo uma grande dificuldade, tanto para receber as pessoas ou fazer com que as pessoas saiam de casa e voltem para os escritórios. Claro, isso depende de negócio para negócio, mas essa dificuldade dessa mudança, isso tem sido muito difícil para as empresas se readaptarem. E eu vejo como essa mudança de comportamento um ponto fundamental para o sucesso dos negócios. Nós entendemos que, quando nós dizemos assim, os líderes, os gestores, a empresa, que eu sempre digo
nas minhas mentorias e os meus treinamentos e palestras que não existe empresa. A pessoa diz assim, porque a empresa quer que eu faça isso ou aquilo. São pessoas lidando com pessoas. Então, desde os programas que tem de habilidade interpessoal, de liderança colaborativa, então são sempre pessoas lidando com pessoas. Então eu vejo as dificuldades que têm as pessoas que são líderes, gestores de pessoas ou de processos, enfrentando com os seus liderados. E os seus liderados também não conseguindo, de fato, fazer com que haja uma boa interseção de diálogo, de processos, para fazer com que os projetos andem de fato nas empresas. Então, eu venho sempre ouvindo as dificuldades, os problemas e mostrando as soluções. E mostrando que parte dessas soluções está dentro, internamente, quando eu penso internamente, está dentro muito forte da responsabilidade de recursos humanos. Como é que eu faço para engajar ou reengajar os meus funcionários, a minha equipe? Como é que eu faço para fazer com que o meu programa de treinamento ou de capacitação ele possa ser abrangente, mesmo das pessoas que estão dentro do escritório, dentro da fábrica, dentro da planta, ou das pessoas que estão fora do meu escritório, seja na minha cidade ou em outra cidade? Como é que eu faço para que isso possa ser melhor engajado? Claro que há as plataformas online, há diversos sites ou aplicativos que fazem com que haja uma integração entre as pessoas, mas quando as pessoas estão juntas, estão trabalhando no mesmo ambiente, isso é muito enriquecedor e é isso que transforma a empresa. Mas mesmo assim, as pessoas das empresas estão tendo dificuldade para fazer com que se volte ao que era antes, das pessoas estarem conversando, trocando ideias, conhecimento, aumentando a produtividade pela própria experiência vivida dentro da empresa, lidando com clientes, com fornecedores, no compartilhamento de conhecimentos e experiências. Então tudo isso tem dificultado. E o que eu vejo da minha experiência é como melhorar esta relação, como fazer com que as pessoas sejam produtivas, ou como a empresa ganha com a produtividade das pessoas. Eu tenho um processo, uma forma de entender toda esta melhoria das pessoas, que eu separo isso em 3 fases, em 3 processos. Eu só acredito que a empresa vai ter produtividade, e ela tem produtividade, são com as pessoas, não importa se eu faço um trabalho operacional, ou ele pode ser tático ou estratégico, mas são pessoas fazendo ações. E eu só consigo ter uma boa produtividade, a empresa ter uma boa produtividade, se ela tiver uma alta performance da sua equipe, dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E essas pessoas, elas só conseguem ter uma alta performance se elas tiverem o autoconhecimento. Então, eu chamo isso de jornada, porque eu começo com os passos do autoconhecimento, depois eu vou por um caminho, entendendo o caminho da minha alta performance, e só assim eu consigo entender que eu tenho uma jornada dentro da produtividade. Eu não consigo entender, e eu vejo que as empresas também não conseguem, muitas empresas buscam várias formas para entender como é que eu posso ter maior produtividade na empresa, e eu tenho produtividade através das pessoas, sendo ela tecnológica ou não, mas são pessoas fazendo coisas, mas eu tenho que entender os passos antes. O primeiro passo, ou a primeira forma, é fazer com que as pessoas tenham o seu autoconhecimento. As pessoas só conseguem se melhorar profissionalmente se elas se melhorarem pessoalmente. É claro que é difícil separar também o que é o resultado pessoal do profissional, mas quando eu tento separar isso de uma forma mais didática, entendendo que eu tenho uma parte pessoal para poder compreender melhor, para eu me destravar, para eu ser uma melhor pessoa, para eu estar muito mais aberto a mudanças e transformações, eu primeiro preciso melhorar o meu autoconhecimento, porque só daí, eu me conhecendo melhor,
eu posso melhorar a minha alta performance profissional. Aí eu entro em todas as minhas melhorias profissionais, dependendo das carreiras ou das habilidades interpessoais de cada um. E aí eu posso me treinar melhor, eu posso ser um melhor profissional, para que daí eu possa fazer com que a empresa tire, entre aspas, são pessoas tirando de pessoa, que a empresa tire o máximo da minha capacidade, da minha performance. E aí sim a empresa terá a produtividade. Esse processo entre essa melhora, ela está em partes práticas. Por isso, quando eu digo que eu ajudo profissionais a eles serem mais produtivos, a eles serem melhores, é porque eu entendo que qualquer profissional, ele possa primeiro ter os seus passos, e que eu chamo de 8 passos. Eu tenho uma linha de passos que são simples e acessíveis para as pessoas melhorarem, para aí que elas possam compreender melhor a sua parte profissional e gerar produtividade. Como que eu entendo que uma empresa possa ganhar com isso? Lembrando, seja você um empresário, um gestor de recursos humanos, um gestor de marketing, vendas, ou um organizador de eventos que vai levar esse conteúdo para terceiros, eu posso entender que a minha empresa vai melhorar se eu, como empresário ou gestor, por exemplo, gestor de recursos humanos, eu primeiro vou me dedicar ou ajudar as pessoas a elas terem autoconhecimento de si. Eu considero que isso é uma responsabilidade da empresa, porque se ela quer ter produtividade dentro dos seus resultados, ela precisa cuidar das pessoas que estão lá. Então, se eu posso cuidar do autoconhecimento, fazer com que minha equipe, meus funcionários, meus colaboradores tenham melhor autoconhecimento de si, eles estarão muito mais aptos para melhorarem a sua alta performance, melhorar todas as suas habilidades, seus skills. Mas eu preciso primeiro ajudá-los a eles se conhecerem melhor. Estou dizendo que eu tenho que fazer primeiro este passo e depois outro passo e depois outro passo. Ele é contínuo e eu vou fazendo avaliações das pessoas. Então, ajudar as pessoas a se autoconhecerem, essa é uma função, é um trabalho do RH. O RH também ajudar em todas as capacidades que esse funcionário, esse colaborador tem, nas questões profissionais, para aí o RH ser um RH estratégico, que é a grande função do RH, que não é só fazer os serviços operacionais de RH, que é ele ser estratégico, e o RH estratégico oferecer todo um suporte para a parte da gestão da empresa, que são os gestores maiores da empresa, utilizarem aquela forma de capacidade profissional para o sucesso do negócio, para o sucesso da empresa. Então, se eu consigo compreender essas partes, eu, como recursos humanos, eu consigo desenvolver um trabalho interno, um processo interno, para que eu possa, avaliando pessoas individualmente ou grupo de pessoas que são bem parecidos, e programar todo um processo de capacitação, de treinamento e preparativos, entendendo essas fases das pessoas. Essas 3 grandes fases, de novo, do autoconhecimento, da alta performance e da produtividade do negócio. E o que uma palestra traz dentro desse processo? A palestra, quando é para o público interno, também para o público externo, mas pensando agora no público interno, ela tem que fazer parte de um contexto. Essa parte de um contexto é que uma palestra ela pode colaborar tanto no início de um programa de treinamento, de capacitação, no meio ou durante o programa de capacitação, ou no final, no fechamento de um programa de capacitação, para que os funcionários ou o público interno, que pode ser de novo funcionários, terceirizados, prestadores de serviços, para que esse público interno ele possa estar engajado nesse processo. Então, a palestra ela tem que fazer parte ou ela tem que estar adequada ao tema ou ao processo de capacitação. Ela precisa estar adequada a um evento, se ela vai fazer parte de um evento, ou só se a palestra é um evento, que muitas vezes isso acontece também. A palestra é um evento, então é um evento de palestra. E aí ele tem que estar adequado ao tema geral, à necessidade geral, e tem que fazer parte desse processo como um todo. Por isso que
Normalmente quem contrata a palestra interna é a área de recursos humanos. E essa palestra ela tem que ser estratégica para poder contribuir com o processo interno. Quer dizer, não é só fazer uma palestra. Quando eu recebo uma solicitação de palestra, eu tenho todo um processo para fazer isso, que é, eu faço um briefing inicial, depois um briefing intermediário, mando um formulário para ser preenchido. E quando eu vejo que a empresa, ou porque ela tem um orçamento, ela precisa gastar o orçamento, ela só quer fazer a palestra, eu sempre indago o meu contato, o gestor de recursos humanos, e por que está fazendo aquela palestra? Para que serve a palestra? O que essa palestra vai trazer de fato, de resultado para a empresa? Porque senão não há nem o porquê fazer uma palestra. Quer dizer, pega esse dinheiro e investe em outra coisa. Ao invés de só ter uma palestra show, que tem por aí, tem várias pessoas que fazem palestras motivacionais, né, que parece mais um espetáculo e que às vezes esse espetáculo não tem nada a ver com a necessidade da empresa. Então a palestra ela deve fazer parte desse contexto. Então se eu entendo isso, fica mais fácil até mesmo de contratar a palestra. Então a palestra tem que fazer parte do contexto do programa de treinamento ou programa de capacitação dentro de uma empresa. E aí sim ela começa a fazer muito mais sentido. Eu tenho percebido que as palestras, quando ela está alinhada ao tema, ao público-alvo e à necessidade, o que a palestra vai trazer de volta, vai trazer de retorno para a empresa, isso tem dado um sobressalto muito grande para a empresa. Até mesmo através de avaliações que podem ser feitas, ou avaliações de clima, por exemplo, ou de entendimento, de fortalecimento de uma nova estratégia na empresa. O que eu sugiro sempre para a empresa é ela fazer uma avaliação antes da palestra e uma avaliação depois da palestra. Não é uma avaliação exatamente se as pessoas gostaram ou não da palestra, mas o que a palestra conseguiu fortalecer os pontos que a empresa quer colocar. No meu caso, eu tenho uma palestra em si, que é a coragem em se superar. O que eu faço é adequar a minha palestra a alguns pontos importantes da empresa. Por exemplo, o público-alvo, a linguagem que deve ser colocada, quais pontos necessários que a empresa, a organização precisa ser fortalecido durante a palestra, que às vezes pode ser que ela esteja passando por uma transformação, por uma reforma, por uma necessidade de aumento de venda ou de inclusão de pessoas, seja lá que necessidade for. Isso eu converso no briefing, né, com a pessoa do RH, que é o contratante ou o empresário, quando é para o público interno, para entender melhor, e eu coloco esses pontos dentro da minha palestra. Eu tenho o porquê, como se superar, como que isso funciona, trazendo os meus exemplos, mas eu faço com que essas necessidades, esses pontos necessários, façam parte do meu argumento durante a palestra, para eu fortalecer aquilo que a empresa quer. A empresa quer uma palestra, que a minha palestra, no caso, ela é inspiracional, eu não chamo de motivacional, porque ela inspira e faz com que as pessoas mudem por elas, né? Elas mesmas precisam mudar, todos nós precisamos mudar e estamos em constante mudança, em constante evolução. Mas eu trago para a palestra esses pontos necessários que, durante o processo de briefing, que eu faço no começo, durante até 3 dias antes da palestra, eu faço um briefing, que é o terceiro briefing, com o contratante, para poder fazer as avaliações, se os pontos estão todos, os argumentos estão todos dentro da palestra para poder ser apresentado. Então isso faz com que a palestra ela seja estratégica, porque muitas vezes é preciso ter alguém de fora para dizer o que tem que ser feito dentro. Isso é muito clássico nas empresas, né? A gente vê isso tanto trazendo um consultor, um mentor externo, para que essa pessoa traga aquilo ou falar aquilo que os gestores falam todo dia. Mas a gente sabe que quando vem de fora, alguém dizendo de fora, isso acaba tendo um peso maior, né? E o palestrante tem esta habilidade de fazer isso, o bom palestrante tem essa habilidade e esse poder,
porque as pessoas não estão esperando que se fale, não exatamente do ponto, né, necessário, mas está levando aqueles pontos, está levando o ponto necessário, ou os pontos necessários de mudança, ou de processo de mudança da empresa, em alguns momentos da palestra. Isso é sensacional, isso reforça mudanças, reforça a implantação, reforça engajamento, união, quer dizer, dá para se fazer várias coisas dependendo da necessidade da empresa. Um dos pontos mais interessantes que eu coloco é o processo de liderança, que eu chamo de liderança colaborativa, trazendo a responsabilidade para as pessoas, como eu vivi isso tanto em empresas nacionais e multinacionais, nas organizações privadas e nas organizações humanitárias, que eu ainda trabalho. O quanto a liderança ela é importante, uma liderança colaborativa, e que no fundo todos podem ser líderes, e eu coloco isso também, porque o processo de liderança não importa se eu tenho um subordinado ou não, mas eu continuo sendo um líder, ou de mim mesmo, ou do meu processo de trabalho. Então isso eu coloco muito forte também, além das habilidades interpessoais, que isso faz com que as pessoas percebam as mudanças, que essas habilidades interpessoais são intrínsecas a si, né? Essa mudança precisa fazer a partir de si. E é por isso que nas transformações eu coloco sempre que tem a parte pessoal, que está no autoconhecimento, a parte profissional, que está na alta performance, e a parte de rendimento, que ela está na produtividade da empresa. Sempre entendendo esses três momentos das pessoas dentro das organizações. Como que é a minha palestra? Como é que eu faço a palestra, né? Eu uso a palestra como meio de apresentar uma mudança. Na palestra eu conto um pouco para as pessoas sobre um processo. Esse processo eu começo a contar sobre uma experiência que eu tive dentro do trabalho humanitário, para fazer com que as pessoas percebam que elas podem fazer diferente. Eu conto, durante um período, eu já estive em missões fora do Brasil, dentro do Brasil, no setor humanitário. Eu conto uma experiência que eu tive durante 3 meses, que eu estive na Guiné-Bissau, trabalhando com a área de higiene, num processo do Unicef, que era para, na época, isso já faz uns 6 anos mais ou menos, foi quando eu fui trabalhar para o combate ao Ebola, porque a Guiné-Bissau está num cinturão onde é muito forte o Ebola vai e volta, e eu estava no combate à erradicação de diarreia de crianças de 0 a 5 anos. Então tem todo um processo de desenvolvimento higiênico, de construção de latrinas, lavagem de mãos, de educação e de um processo também de fazer latrina, água, e eu fui trabalhar com isso na Guiné-Bissau. Essa experiência que eu tive, tanto no combate ao Ebola, ou na erradicação da morte infantil de crianças de 0 a 6 anos, que a Guiné-Bissau continua sendo ainda um país com alta mortalidade de crianças de 0 a 6 anos, e eu conto essa passagem no começo da minha palestra, para que as pessoas entendam o quanto elas também podem fazer, o quanto elas também podem mudar. E eu conto dessa minha experiência, dizendo que eu fui lá para fazer um trabalho. Eu fui lá para o projeto, só para você saber, ele se chama, que em inglês é Open Defecation Free, ou que é acabar com a defecação a céu aberto. Então eu fazia inspeção de latrinas, imagina, fazer inspeção de latrina e fazer com que as pessoas mantivessem a sua higiene num lugar onde não tem água, onde não tem sabonete, onde não tem papel higiênico, e elas precisam fazer a defecação num lugar específico para poder evitar a contaminação por mosca, principalmente, em alimentos, para que possa erradicar ou diminuir a morte infantil. Então eu fui trabalhar em salvar vidas de crianças, né? Então isso é um dos meus exemplos dentro do trabalho humanitário. E eu trago isso para a palestra. E aí, no processo de contar sobre isso, para que as pessoas se sintam engajadas, lembrando que nós temos o autoconhecimento, a alta performance e a produtividade. Aqui eu estou levando as pessoas a
a observarem que elas mesmas podem mudarem no autoconhecimento, nos passos, que eu chamo nos passos individuais, para que elas possam melhorar. Aí as pessoas estão melhorando, né? Elas têm que melhorar por si, por querer, fazendo coisas que sejam boas para elas e para os outros. Então eu começo a palestra falando sobre isso. E aí, nessa mudança, e eu digo sobre a mudança, o que isso me transformou, esse trabalho, porque eu especifico nessa minha palestra esse momento, só esses 3 meses dos meus 40 anos de trabalho humanitário, mas aí eu conto essa passagem. E aí eu falo sobre o quanto é importante as pessoas elas conquistarem esses desafios, né, que cada passo, né, da vida das pessoas, de todos nós, meu e seu também, porque a cada dia é um desafio para a gente, mas eu coloco isso de uma forma bastante acessível. Eu mostro que esses livros que tem de autoajuda, para mudança de hábitos, e que a grande maioria das pessoas leem livros e não conseguem fazer a sua transformação, porque é muito difícil. Eu mesmo não consegui, já li os vários livros, sem citar os nomes aqui, dos livros de quanto é difícil fazer a mudança através de livro, desses exercícios. E mesmo a mim, ou a amigos, não achei ninguém que tivesse feito todas as mudanças de hábitos como os livros dizem. E eu mostro, através de um método que eu criei, chamado de 8 passos do autoconhecimento, e que são pequenas ações que as pessoas têm que fazer para elas melhorarem o seu autoconhecimento. Então na palestra eu falo sobre esses passos, eu falo sobre os passos e a facilidade que tem, porque há coisas que as pessoas podem fazer no momento delas, então que não precisa ser tão rígido. Claro que os passos precisam ser seguidos, mas menos rígido, para que ela possa ter uma mudança individual, pessoal, dela, de autoconhecimento. Porque aí ela está na responsabilidade das pessoas fazerem essa mudança. Então aí eu falo sobre os 8 passos e que esses 8 passos eles são importantes. Para aí só eu dizer que a alta performance da pessoa profissionalmente, mesmo a pessoa já tendo alta performance, mas quanto mais ela melhorar o autoconhecimento dela, melhor ela vai aplicar a alta performance. Isso é um fato, os estudos dizem isso, né? Eu preciso melhorar como pessoa para eu ser um bom profissional. Não é que todo profissional tenha que ser uma boa pessoa, mas a melhora individual das pessoas faz com que ela se melhore profissionalmente, tanto para ela, ou para ela como um líder, para ela como um gestor de projetos ou de processos. Quanto mais ela se conhece, mais ela consegue fazer. E quanto ela mais faz, mais a organização ou a empresa para a qual ela trabalha vai ter resultado dessa pessoa. E eu mostro esse passo, né? Essa transformação, de novo, que precisa ser do autoconhecimento para a alta performance e depois para a produtividade. E eu vou na palestra falando sobre isso, contando este passo a passo, para que as pessoas possam ver que é possível mudar. Eu mostro que cada um de nós tem a sua própria vida, a sua própria individualidade, o seu próprio jeito de ser. Mas dentro de cada um é possível fazer pequenas mudanças em si, nesses 8 passos do autoconhecimento, para uma melhora profissional. Então eu levo a plateia, eu levo a audiência a perceber essa mudança de si para si dentro da alta performance. Eu tenho até uma brincadeira que eu chamo que é do alto para o alto. O alto com U, de autoconhecimento, de alto com L, de alta performance, do alto para o alto, para que as pessoas compreendam que existe essa melhora. Eu posso ser um grande profissional, mas se eu melhorar o meu autoconhecimento, através de técnicas que eu coloco, ele vai melhorar profissionalmente. E o que a empresa, né, a pessoa do RH, ela precisa, e ela pode ajudar e precisa fazer para isso? É ajudar realmente, de fato, as pessoas melhorarem em si. A empresa precisa fazer isso. Os gestores da empresa.
Se ele quer ter um melhor resultado profissionalmente, de alta performance, ele tem que ajudar as pessoas no seu autoconhecimento, para depois vir a produtividade. E é esse processo que eu vou colocando na palestra. Aí eu faço o fechamento da palestra, mostrando que isso ele é acessível às pessoas. Isso pode ser para a empresa, de novo, nós estamos falando muito no RH, quando eu falo do público interno, mas pode ser o público externo. Né? Como é que eu faço com uma empresa, por exemplo, área de marketing ou área de vendas, contrata uma palestra com esse tema para ajudar o seu cliente ou o seu prospect ou os seus representantes distantes, para eles também se melhorarem como pessoa, individualmente, como profissional, para manter alta produtividade. Então, a palestra para uma empresa, ela vai servir e ela vai colaborar para o público interno e para o público externo. Aí depende de como se pode fazer isso. Até mesmo para os organizadores de eventos, para trabalhar, por exemplo, em congressos, convenções, que isso funciona muito bem também. Né? Isso dá para fazer bastante adequado. Uma das coisas que eu aprendi com o trabalho, tanto empresarial, de trabalhar em pequenas empresas ou megas empresas, como eu já trabalhei, ou em organizações humanitárias, desde pequenas de bairros a grandes organizações, chegando à Unicef, é entender que a gente pode melhorar, entender que se trabalha com públicos diferentes. E uma das habilidades que eu tenho, e eu gosto muito disso, é poder conversar com as pessoas dentro de como elas conversam, né? Dentro da minha forma de entender a linguagem, que pode ser uma linguagem gestual, pode ser uma linguagem falada, de expressão, quando se está num país, por exemplo, que ele seja muçulmano, ou ele seja oriental, religioso oriental. Então, como é que eu me comporto com tudo isso? Como é que eu lido com essa situação? Como é que eu falo desde alguém que esteja no interior do Nordeste e eu preciso falar como ele me entende, ou aí estar numa reunião com um CEO de uma empresa? Então, essa habilidade da comunicação, de estar com as pessoas, e eu consigo fazer isso bem. Porque uma das atividades que eu tenho, eu faço parte de uma organização internacional, também ligada à Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras e o Programa Mundial de Alimentos, que é de se fazer negociação humanitária. Que isso ele tem aspectos muito diferentes da negociação empresarial ou organizacional, quando eu penso na organização humanitária, que é lidar desde situações onde se há a parte de crimes, que há a parte de guerras, como é que lida na negociação. Então, aprender a conversar com as pessoas. Então, por isso que eu digo que minha palestra ela pode ser feita desde para o pessoal da fábrica, do chão de fábrica, ou a executivos. Né? Eu consigo levar essa transformação para públicos diferentes, fazendo com que as pessoas se entendam. Mesmo as pessoas sendo o que são, individuais, há coisas que são comuns, como as dificuldades que a gente passa, todos nós passamos na nossa vida e não tem como não querer ou não passar por isso. Né? Os problemas estão aí e muitas vezes a gente só consegue passar por problemas se nós tivermos experiências vivenciadas em desafios. Não que a gente passe a vida toda por desafios, mas certos desafios fazem com que a gente consiga passar por barreiras um pouco mais fáceis. Então, passar por desafios não é um problema, ele é uma solução. Quando eu encaro que esse desafio ele pode ser positivo para o meu autoconhecimento e minha alta performance. Isso que eu demonstro na palestra, de uma forma bastante simples. Uma coisa legal da palestra são os insights. Uma água. São os insights que as pessoas têm. Né? E os insights, nós sabemos disso, que eles transformam. Né? Às vezes, um insight faz com que a pessoa possa mudar. Um impulso cognitivo
faz com que a pessoa possa ter um clique e esse clique mudar o comportamento de alguém, né? Fazer com que a pessoa possa mudar e encarar alguma coisa nova. E isso é muito legal, e a palestra traz, ela traz muito isso. O que eu vejo de retorno para uma palestra, né? Quando as pessoas me perguntam, Júlio, por que eu devo contratar uma palestra? Eu digo, você deve contratar uma palestra se ela tiver a ver com o seu processo interno, para o público interno, se ela tiver a ver com a conquista do seu público externo, por exemplo, para fazer para prospects e para clientes, trazer as pessoas para perto. E tem uma coisa que algumas palestras, e a minha traz isso, como eu trago muita coisa da minha experiência humanitária, e eu trago isso de uma forma bastante leve e simples, mostrando que são ações simples, né? Às vezes fazer o trabalho como voluntário, porque eu faço esses trabalhos voluntariamente, o meu trabalho humanitário ele é voluntário, não tenho nenhum problema quanto ao trabalho remunerado, mas é uma decisão minha fazer o trabalho voluntário. Então eu mostro que até mesmo o voluntariado ele contribui para uma melhor performance das pessoas. Então eu demonstro isso na palestra, levando essa minha experiência muito interessante. Então uma palestra ela pode trazer benefícios dos mais diversos, das soluções das mais diversas, e ela é fácil. Quando se pensa na construção de um evento, a palestra ela é mais ou menos simples para se construir esse evento. É claro que o evento dá trabalho, mas o que eu faço quando eu sou contratado, né? Eu tenho um processo para ajudar a empresa. Principalmente as micro e pequenas empresas, muitas vezes não têm experiência em produzir um evento, em produzir uma palestra ou um evento de palestra. Então, quando eu sou contratado, eu ajudo a empresa com todo esse processo. Eu mando para ela um checklist, primeiro um checklist de intenção de por que fazer a palestra, eu faço 3 briefings antes da palestra, um briefing após a palestra para saber o resultado da palestra, eu mando um checklist de todas as necessidades para realizar uma palestra. Eu sempre digo para as pessoas que fazem a palestra, ou a pessoa quer fazer a palestra internamente, ou ela pode contratar uma empresa de eventos, que eu acho que é bastante factível, contratar uma pessoa, uma empresa, um especialista em eventos para produzir um evento, ou se for só uma palestra que ela faz parte de um programa, eu também mando um documento dizendo quais são os passos para realizar o evento. Eu ajudo também nessa contribuição para a melhora da realização do evento, né? Lembrando que uma palestra ela é um evento, mesmo dentro de um programa de capacitação. E eu faço esses briefings que é para poder ajudar. Então eu dou o suporte total para a empresa para que ela possa fazer isso de uma forma bastante importante. Eu estou num projeto, e nesse meu projeto que está nos últimos dias, esse meu projeto, eu estou oferecendo para as pessoas, para as empresas que comprarem a minha palestra dentro deste prazo que está terminando, que ela tem a garantia de um ano para realizar a palestra. Então, se a sua empresa, a sua organização quer contratar a minha palestra, eu dou a garantia de um ano para realizar a palestra. O que eu sempre peço na nossa reunião, na primeira reunião, nós já agendamos, ou antes da reunião, nós já fazemos uma agenda, mesmo que seja uma agenda prévia ou prevista, uma data prévia ou prevista, e ela tem ainda um ano para alterar a data. Então, isso é um benefício gigante, né? Compra a palestra agora e você pode fazer a alteração da data se for necessário, se for possível, dentro desse prazo de um ano, porque é um projeto específico que eu estou fazendo. A palestra pode ser alterada conforme for a agenda disponível, né? Dentro do prazo, ela pode ser alterada também. E eu estou oferecendo dentro desse projeto uma coisa também que
é bastante inusitado, mas faz parte deste meu projeto. Se ao final da palestra, pós-palestra, você fizer uma avaliação, e que eu também mando para você uma sugestão para fazer uma avaliação de reação da palestra, se na reação da palestra a avaliação das pessoas forem entre média e razoável, dependendo do nível, para baixo, eu devolvo o seu dinheiro. Isto é, se você fizer a palestra e o seu público, a sua audiência, a sua plateia, não gostar da palestra e considerar entre razoável e média para baixo, eu devolvo o seu dinheiro. O dinheiro da palestra será devolvido. Essa é uma garantia que eu te dou. E é uma garantia que eu tenho do que eu considero a minha palestra transformadora. Mas, se houver um não, eu não quero que você tenha prejuízo financeiro com a minha palestra. Então, eu estou aqui dizendo a você que se você contratar e for comprovado, claro, através de pesquisa, de média razoável para baixo, eu vou devolver o dinheiro para você. Tá bem? Para que você não saia no prejuízo e você não tenha prejuízo comigo se eu não prestar um bom serviço a você. O que eu dou de bônus também na palestra, que são coisas muito legais de fazer acompanhamento com você, eu deixo um canal aberto, é o meu WhatsApp aberto com você, para ajudar você na construção deste evento, né? Apesar de eu dar para você um checklist de como você deve fazer o evento, mas eu vou manter o meu canal aberto com você para que, se você tiver alguma informação ou precisar de uma ajuda na construção do evento, eu te ajudo. Eu sou especialista em evento, eu já fui operador de eventos, então já trabalhei em multinacional, também na área de eventos, na área de hospitalidade e na construção de eventos. Então o evento para mim é bastante... está dentro do meu mundo também. Então eu posso te ajudar perfeitamente com isso, se você quiser, eu serei seu assessor. Eu não produzo evento, né? E você teria que contratar uma empresa, um organizador de eventos. Eu não faço isso. Eu dou assistência, dando dicas ou dando um suporte dentro do seu evento. Então eu ajudo você, porque eu sei que às vezes você é uma pequena empresa, uma microempresa, ou você é um pequeno empresário, você quer fazer isso para o seu público interno ou para o seu público externo e não tem muita experiência, então você pode contar comigo porque eu vou te ajudar com isso. Vou também, como eu disse, te dar esta pesquisa de reação para você saber o que as pessoas acharam da palestra, tá bem? Para que você possa ter esse resultado também. No briefing que eu faço com você, sou eu que vou fazer o briefing. Antes do briefing eu faço o agendamento e eu mesmo faço o agendamento com você. Eu estou em São Paulo, na capital, e isso requer uma logística de transporte se você não estiver na capital ou na grande São Paulo. Então isso também é um ponto a se colocar dentro do planejamento de evento. Mas eu faço o briefing com você, faço online, por WhatsApp. Primeiro eu faço com você o agendamento, eu mesmo vou agendar com você, para nós entendermos aonde você está e como se faz essa logística. Eu faço os briefings com você, nós agendamos o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro nós fazemos 3 dias antes do evento, para que esteja tudo alinhado, né? Eu tenho um processo onde eu tenho todas as informações, para que o evento saia do jeito que nós combinamos, do jeito que você precisa e que eu vou entregar para você. E isso são bônus, né, que não é só você vai contratar a palestra e eu vou lá e faço a palestra e acabou. Não, eu quero fazer parte do seu sucesso. Eu quero que, ao terminar o seu programa de capacitação, você faça uma avaliação de todo o programa. De novo, eu não sei se a minha palestra pode estar no princípio do seu programa, no meio ou no final, mas de qualquer maneira eu quero ver o sucesso do seu programa, porque se eu tiver uma ótima avaliação e eu contribuir para o sucesso do seu programa, você vai me contratar de novo para fazer outros projetos. Então eu quero que você seja um cliente frequente e que nós possamos fazer vários trabalhos juntos. É por isso que eu estou preocupado com o seu sucesso, né? Então, tudo isso que eu tenho em fazer
briefing, agendamento, estar junto, te ajudar a construir o evento, é que eu não quero fazer uma palestra para você, eu quero fazer várias palestras, eu quero estar no seu projeto, no seu próximo projeto, contribuindo para o processo do seu negócio, tanto do seu público interno quanto do seu público externo. Então isso é bastante importante para mim. A minha palestra, ela tem um valor médio de mercado entre 25 e 30 mil reais. Mas eu estou com um projeto, esse projeto ele tem um destino específico que eu estou fazendo, que é para uma decisão individual minha, e dentro desse projeto, eu não vou cobrar nem os 30, porque quando eu digo que eu cobro entre 25 e 30, porque depende de uma série de coisas, da quantidade de palestras que é feito dentro de um programa, a distância, às vezes uma palestra demanda muito tempo de transporte, de ida e de volta para São Paulo, então tem algumas nuances para dar o preço, mas dentro desse projeto ele vai ser um valor único, com um tempo limitado, como eu já coloquei isso em outras lives. Ele tem um valor de somente 10 mil reais por palestra, só 10 mil reais. É bem menor do que tudo isso, esses meus valores, mas só que ele precisa ser comprado até amanhã, que é dia 21 de maio, 23 de maio, desculpe-me, hoje é segunda-feira, é na terça-feira, dia 23 de maio, é só até amanhã. E eu tenho uma outra coisa, quer dizer, esses 10 mil reais você vai comprar através da plataforma da Hotmart, e a Hotmart você pode pagar ela com cartão de crédito e em até 12 vezes, menos de R$1.000 por mês. Então, é uma outra coisa que é muito fácil, mesmo para que você que seja uma pequena empresa, ou tenha uma pequena empresa, você seja empresário, ou, de novo, gestor de RH, gestor de vendas, gestor de marketing, ou você é um organizador de eventos, esse projeto ele está sendo, de novo, por 10 mil reais, em até 12 vezes no cartão de crédito pela plataforma da Hotmart. É fácil fazer, é fácil pagar, então essa palestra ela não é para dizer assim, eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer. É possível fazer, desde que isso faça parte do seu planejamento, é possível você fazer de uma forma bastante fácil, né? Utilizando o cartão de crédito da empresa, mas só que tem que ser até o dia 23, de novo, dia 23, terça-feira, amanhã, para você poder fazer esta compra. Eu preciso que você entre em contato comigo, de qualquer maneira eu vou deixar aqui embaixo na descrição aqui do YouTube, vou deixar para vocês o link que vocês devem entrar, que eu vou deixar algumas formas de você poder entrar, e essa compra tem que ser feita diretamente na plataforma da Hotmart, tá bem? Para ter este preço especial e para ter esta forma de pagamento, tem que ser lá. Claro que se você tiver um projeto grande, com muito mais palestras, algo que a gente possa negociar, vou deixar os meus contatos também aqui embaixo no YouTube, para que você entre em contato comigo e a gente possa negociar dentro de um projeto grande que você tenha, mas que faça parte desse meu projeto, né? Teria que ser a negociação agora para fazer parte desse projeto, tá bem? Então, esse valor, ele é por agora, porque depois de terça-feira, depois do dia 23, eu vou colocar um outro valor. Não vai ser mais esse valor especial e com desconto, tá bom? Para você. Eu vou deixar também nas minhas descrições, como eu falei, eu vou deixar os meus contatos, que vai ser um tira-dúvidas. Você tem dúvida sobre a palestra? Você tem dúvida sobre o conteúdo, sobre o formato? Você tem dúvida de como você aplicar isso na empresa? Eu vou deixar o meu contato, nós agendamos uma conversa, se você não quer comprar agora, mas você quer tirar dúvida, eu vou deixar o meu contato para que você me liga e é como se fosse um tira-dúvidas, tá bem? Eu quero contribuir para o seu sucesso.
Se você não comprar agora, não se preocupe, não há nenhum problema. Se você quer pensar mais, quer pensar melhor, o valor não será mais esse, mas não há problema. Mas eu te ajudo dentro dessa construção, né, para que você possa construir essa palestra, esse evento de palestra muito bem na sua empresa. Mas eu só acho que vale a pena você fazer agora. Mesmo que você não ainda tenha uma data prevista, faça a palestra. Compre a palestra, você tem 1 ano para fazer isso. Você consegue até daqui a 1 ano fazer o agendamento. Eu faço com você o agendamento e eu garanto isso para você, que você vai ter uma data, desde que esteja aberta a agenda, e você pode construir essa palestra depois. Faça isso, né? Mesmo que você tenha 1 ou 2 ou 3 palestras, já compre agora para que você possa fazer o agendamento depois. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender por isso. Só lembrando então, a palestra vale por 1 ano. Eu tenho esse processo todo para fazer com você, todos os meus briefings, os conteúdos que eu mando para você. Vou continuar no Tira Dúvidas, dentro de um processo, te ajudando a você construir melhor essa palestra dentro do seu programa de treinamento, de capacitação, ou dentro do seu programa de relacionamento com os seus clientes e os seus parceiros de negócios, né? Marketing e recursos humanos, vendas e recursos humanos, para que vocês possam utilizar o melhor daquilo que eu tenho, né, daquilo que eu posso trazer de benefício para a sua empresa. E eu, como quero estar com você durante muito tempo ainda, eu quero fazer o meu melhor para que eu possa contribuir para o seu sucesso. Tá bem? Que bom, eu deixo só aqui meus dados, está tudo certo. Eu deixo aqui o meu abraço a você. Vou deixar os meus contatos aqui embaixo, espero nos vermos em breve, e para que eu possa te contar não só os benefícios que a palestra traz, as minhas experiências como trabalhando em empresas empresariais, o meu mundo humanitário, e como voluntário no mundo humanitário, que é uma coisa que eu adoro e que eu faço isso com amor e com paixão, e como isso eu transfiro isso para a palestra, como eu mostro na palestra essa transformação do autoconhecimento para a alta performance e para a produtividade da empresa. Espero nos vermos em breve. Um grande abraço.